Bom, nós vamos começar a ler agora o primeiro capítulo do Medo Líquido do Zygmunt Bauman, intitulado este capítulo O Pavor da Morte. Nós vimos na introdução, em que ele faz o apanhado geral, né, do que ele vai tratar no capítulo, que existem três grandes ameaças que estão relacionados a esse medo que está o tempo todo nessa sociedade pós-moderna, como diz o Zygmunt Bauman. E dessas três ameaças, a primeira grande ameaça diz respeito ao corpo físico, uma ameaça física, corpórea. E é bem no primeiro capítulo que ele começa a tratar sobre isso, o pavor da morte, desse fim, da finitude que a morte representa em nossa vida. Então ele inicia aí o seu capítulo, o primeiro capítulo do livro, né, O Pavor da Morte, falando sobre os reality shows. Ele faz uma grande descrição sobre os reality shows. Os reality shows seriam meio que uma metáfora, um grande indício, junto com o que ele chama aí dos contos morais que perpassam a humanidade por vários séculos aí, né, culturalmente. Um Netflix da vida, nossas séries, né, que nós gostamos e assistimos. O que essas séries nos falam, pelo menos uma grande parte delas, sobre como deve ser a vida, como devemos estar no mundo e como devemos agir. E a morte está presente tanto nesses contos morais como nos reality shows. A questão da eliminação que os reality shows impõem, né? Ele toma esse exemplo também do reality show do Big Brother, que é baseado, não sei se você já sabe, posso estar falando alguma coisa óbvia aqui, mas talvez não seja óbvio para todos. O Big Brother ele toma de empréstimo aí, né, sem pedir licença, como o Bauman diz, o título da obra do George Orwell, 1984. O título não o título da obra, a obra se chama 1984, o livro. Leia se você não leu, interessantíssimo, podemos depois discutir e ler juntos. Ele pega essa personagem, que é uma personagem do controle, né? Seria esse grande irmão, esse Big Brother que comanda a todos, que sabe tudo que todos fazem, que vê o que todos fazem. Interessante que o George Orwell escreveu isso antes de existir a televisão, por exemplo. E ele já imagina um aparelho chamado teletela que ficaria na casa de cada pessoa e em determinado horário transmite as ordens e as mensagens desse grande irmão, desse Big Brother que os comanda, que comanda a vida de todo mundo. Não vou contar mais para você ler o livro, não é? Esse olhar, esse grande irmão que controla a vida de todos e que tudo vê. Vou ler para você aqui a citação que vai entrar na sua tela. O que os reality shows expõem é o destino. No que lhe diz respeito, a eliminação é um destino inevitável. É como a morte que você pode tentar manter a distância por algum tempo, mas nada do que faça poderá detê-la quando finalmente chegar. Aí eu coloquei para você o símbolo, né, do Big Brother Brasil, para você fazer uma relação, e a capa do livro, do George Orwell, 1984. Note que o olho e o olho da câmera são elementos aí muito importantes, né, dessa alegoria, dessa metáfora que o livro constrói e que o Bauman toma emprestado para falar sobre essa eliminação constante, inescapável, é uma representação daquilo que a morte toma conta, que esse medo da morte toma conta da vida das pessoas no mundo pós-moderno. Não é? Como isso se torna presente, se presentifica e está junto de nós o tempo todo. Alguém vai ser eliminado. E ele faz uma relação muito interessante que é, não importa se você fez o bem ou se você fez o mal, não é essa a lógica que rege, né, a eliminação ou não. Não é uma coisa justa. O fato é que vai ser eliminado. É inescapável, inevitável. Está sempre ali, está sempre a nos acompanhar esse pavor, esse medo dessa eliminação do mundo. E lá no final nós vamos retomar isso, porque ele faz essa retomada no capítulo 1, para mostrar que isso tem uma relação, né, com uma forma de lidar com esse pavor. Porque nós temos o pavor da morte, ela está aí, o medo, esse é um dos medos, desse medo líquido que nos consome, nos permeia, melhor que consome. Mas nós tentamos estratégias para
burlar isso, ou talvez apenas nos iludimos de que não vai acontecer, não é verdade? E resumindo essa primeira ideia, eu vou colocar outra citação aqui do livro para vocês. Ele diz: onde quer que eu esteja, estou em companhia de meu pavor, de que mais cedo ou mais tarde a morte vai pôr um fim à minha presença aqui. Então, constantemente estamos aí sendo ameaçados, né? Das 3 ameaças, essa ameaça corpórea está a nos dominar. E entraremos ainda em outros capítulos sobre terrorismo, etc., como que isso vai aflorar de formas diversas, não é? O reality show ele traz uma questão de uma celebração dessa rotina de eliminação. Vamos celebrar a rotina de eliminação, vamos celebrar isso que acontece, é inevitável. Essa falta da justiça, a morte, essa encarnação de algo que seria desconhecido, inevitável, porém retardável. E aí já começamos a entrar na questão de como nós lidamos com isso. Então, ele coloca que isso é feito de 2 grandes formas, na verdade há 3 estratégias, mas são estratégias centradas na desconstrução ou na banalização da morte, não é? Esse túnel maravilhoso com esse senhor passando para o outro lado da vida. Essa é uma estratégia, não é? A estratégia da desconstrução da morte. Nós vamos desconstruir, nós como civilização, como sociedade, tentamos desconstruir o ideal de morte, e aí nesta estratégia, neste quesito, existe uma relação de negar a finalidade da morte. Finalidade aí é a finitude, aquilo que acaba, morreu, acabou. Não acabou. Ela é uma passagem de um mundo para outro, ela é o eterno retorno por meio da reencarnação. Essas então são formas que a religião trouxe de muito tempo, várias religiões, de vários tipos, mas sempre com essas ideias meio que centrais aí, né, de passagem para um outro mundo ou eterno retorno por meio da reencarnação. Isso fez sentido por muito tempo. Fez sentido, não faz hoje ainda? Faz, mas eu acho que foi atualizado e foi feito de uma outra forma. Eu acho que não, o Bauman coloca isso, não é? Porque essa questão de olhar para a vida, para a morte, como uma vida após, uma passagem, uma volta para melhorar a si mesmo e melhorar o seu ser na Terra, aí, né, o seu ser terreno, gerou algumas implicações para a forma como a gente vê a vida. Ele coloca essa questão do memento mori, que é o lembrar-se da morte. Isso faz com que nós nos lembremos o tempo todo. Nós vamos morrer, então nós temos que ter uma vida de determinada forma. Olha o conto moral aí. Viver a vida terrena de forma a ter a felicidade naquele pós-morte. E ele tece uma relação no capítulo do livro com o pecado original. Esse pecado aí que o cristianismo vai colocar, de que você já nasce com um pecado, você já nasce tendo que se redimir. Existe um adiamento do prazer aí, de que só depois é que eu vou ter a recompensa. Eu vivo uma vida de castração, de frustração, de arrependimento por algo que eu nem sei se eu fiz mesmo. Você já deve estar pensando aí comigo, não faz mais tanto sentido, né? Para muita gente faz, né? Muita gente faz. Tem o pessoal aí que explode bombas pensando nas virgens que os acolherão no céu depois. Mas para muitos, na sociedade capitalista de consumo, na sociedade pós-moderna, isso perde um pouco da sua força. E aí, como que o Bauman diz que isso foi atualizado? Para que lado que isso foi? Qual o impacto que você deixa no mundo? Qual o impacto que a tua vida tem para o mundo? Que a minha vida tem para o mundo? Qual o legado que eu vou deixar? Não é? Então essa atualização, a morte ela fica menos pesada se eu puder me imortalizar no mundo. E aí entram outras 2 estratégias mais atuais para a questão, assim, atuais que a gente pode dizer desde aí, século XX, já faz um tempinho, tá? Então, por exemplo, a imortalidade através da fama é uma imortalidade personalizada. Então, eu me torno notório, uma pessoa famosa e passo a eternidade por ser essa pessoa famosa. Já ouviram a expressão, né? Ah, este caso, este filme, esta pessoa, ele foi para a posteridade, ou seja, para o pós-morte, para o pós-vida terrena. Ele vai viver para sempre, imortal.
ou pelo sacrifício, que aí quem explora muito isso, Bauman sempre traz essa questão de como esses medos são explorados. O Estado explora essa morte por sacrifício. É aquela pessoa que vai para a guerra, você vai doar a sua vida para a guerra, você não vai ficar famoso, o monumento vai ser em homenagem a um grupo, aos soldados, ao batalhão, ao país, a todos aqueles que morreram, não é? Mas não pessoal, não deixa de ser personalizado. É um sacrifício, é uma fama impessoal, é uma imortalidade impessoal. E os movimentos revolucionários também utilizam disso. Dê sua vida pela causa. Até indico aí para vocês, assistam na Netflix aí o seriado sobre a vida do Trotsky, né? Você vai ver que a Revolução Russa como que explorou isso, né? Do povo, das pessoas que sofriam ali com o regime anterior ao da Revolução, e que como que isso foi explorado no sentido de a sua vida está sendo dada por um bem maior, e que depois se viu que não era lá esse bem maior. Não é? Então as revoluções, o Estado, as contra-revoluções, todas exploram esta questão. Essas então, são formas de se lidar com a morte, e o mundo mudou então, e à medida que ele mudou, mudaram essas estratégias. Outras vão tornando-se mais sedutoras, essa imortalidade, etc. E o consumo, não é? E o individualismo. No mundo individualista de consumidores, o que vai ser valorizado agora para sua duração eterna, para você passar a durar mais? Além de você ter a estratégia de pensar na morte, desconstruir a morte como algo futuro, além, você pode pensar que você pode retardar. O saber científico trouxe esses saberes que nos fazem ver a morte como algo que tem causas. E se eu trato as causas, eu evito ou retardo a consequência. E aí nós entramos nesses discursos da sociedade saudável e etc. Então teremos aí uma exploração também capitalista do medo da morte com relação do pavor da morte, né, com relação à saúde, ao tratar-se bem, à medicina, ao saber médico e etc. Não é possível escapar da morte, mas é possível retardar. Se eu conheço as causas, as probabilidades, eu invisto na juventude eterna. Não é? Todos querem ser jovens para sempre. O velho passa a ser descartável, o novo é que vale alguma coisa. Coloco aí na tela para você uma imagem que traz essa ideia da saúde, né? E aí a citação do Bauman sobre esse esforço individual, que esse exercitar, fazer o seu crossfit, tem muita relação com isso. Olha só, na sociedade líquido-moderna dos consumidores, cada membro individual é instruído, treinado e preparado para buscar a felicidade individual por meios e esforços individuais. Tem uma relação aí, será, com a meritocracia? Eu vivo mais porque eu mereci, porque eu me dediquei, etc. Não é? Isso é explorado. Se é real ou não é real, não sei, mas que é explorado como o Bauman bem vê. A outra forma de se fazer isso é pela banalização. Isso que eu falo nos iludirmos, né, de que a morte não é tão ruim assim. Aí é a retomada lá do nosso querido Big Brother, não é? Ele banaliza isso, ele ritualiza, transforma isso numa coisa banal do dia a dia. Viver a morte a cada segundo, a finitude das coisas, e isso se reproduz em várias esferas. É o amigo que morre para você na rede social porque tem um determinado ponto de vista que é impopular para você ou que você não gosta. Esses contos morais que vão banalizando, é um ritual que vai ser comemorado. Ah, fulano saiu, fulano foi eliminado, não é? Essa popularidade que isso tem, porque torna isso corriqueiro, torna menos pesado, como a gente falou lá no começo. E então o consumo faz uma exploração disso. Coloca então para a gente fechar aqui a imagem do consumo, né? O sentiment analysis aí, você está feliz, triste ou mais ou menos com algo que você consumiu nesse supermercado do pavor da morte. E aí o Bauman diz, né, a capitalização do medo da morte. Medicina é utilizada nesse jogo, os seguros de vida e etc. Você vai deixar algo para alguém, ele dá esses exemplos. E essa felicidade consumista que nós já falamos na introdução de viver a crédito,
Nós, então, com medo daquilo que pode acontecer a qualquer momento, eu posso morrer, eu vou viver a cada segundo como se fosse o último, eu vou trazer para o agora. Então, eu pego o meu crédito e vivo agora, para que deixar para depois, se isso pode terminar. Então, temos, resumindo, 3 estratégias aí grandes relacionadas a transformar a morte em algo que não é finito, não é o fim, tem uma vida depois, tem uma reencarnação. Transformar isso em algo banal, não é? Ou fazer com que você se sinta aí indo para a posteridade. Você pode retardar isso, né? Você pode retardar a morte, o acontecimento da morte através do investimento na saúde, no seu bem-estar aí. Será que é isso? Será que não? O que você pensa sobre isso? Leia também o capítulo do livro, comente o que você achou e logo menos viremos com o capítulo 3. É logo menos mesmo, esse demorou mais e esse é um pouco mais longo, porque o capítulo é o mais longo do livro todo, ok? Até breve, meus queridos. Capítulo 3 já já.